Bom, essa semana aqui ela é característica da situação na medida em que tudo foi colocado numa espécie de compasso de espera, dependendo da definição do governo Bolsonaro. Tá? Então, a imprensa em geral, e a esquerda acompanha isso daí, tem discutido a formação do novo governo, que é uma coisa, é um espetáculo grotesco, como sempre, da extrema-direita, né? Com personalidades caricatas e tudo mais. Isso tem levado vários setores a acreditar que, como o governo Bolsonaro, o governo que ele está apresentando, as pessoas que ele vem apresentando para a formação do governo são pessoas caricatas, que nem o ministro das Relações Exteriores, que ele apontou, que é um homem da extrema-direita religiosa, né, do Olavo de Carvalho, com uma série de declarações um tanto quanto aberrantes. As pessoas começam a tirar a conclusão de que o governo não é um governo para valer. Né? Acho que a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é advertir contra esse tipo de pensamento, porque esse foi o pensamento que guiou toda a esquerda nacional diante do golpe e diante da evolução e do crescimento da extrema-direita. Desde o primeiro momento, a esquerda adotou o seguinte posicionamento: isso daí é uma coisa de meia dúzia de malucos, não é respeitável. Não é que nem o PSDB, que tem Fernando Henrique Cardoso, ex-príncipe dos sociólogos brasileiros. Né? Não é que nem o PMDB, que tem aqueles políticos corruptões antigos, que dominam seus estados e tal. São os aloprados. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente deve assinalar é essa confusão, porque isso aqui é uma grande confusão política, assinalando o seguinte: os movimentos mais extremos, eles têm uma tendência a parecer que eles estão fora do eixo. Porque o eixo é dado justamente pelos setores respeitáveis da situação política. O setor mais respeitável de todos é a direita conservadora tradicional, e depois vem os outros partidos burgueses tradicionais, e depois a esquerda, que no final das contas nós estamos percebendo isso daí, estamos recebendo essa lição, tudo que ela quer é parecer com a direita conservadora. Então, são todos respeitáveis. Os que desafiam esse senso comum, essa respeitabilidade, né? Esses setores bem pensantes da classe média e tudo mais, eles são vistos como malucos. A extrema-direita mais do que a extrema-esquerda, logicamente. Embora a extrema-esquerda também, né, tenha os seus momentos de grande inspiração. Né? Não podemos negar isso daí. Até porque são grupos que, em geral, se colocam em contradição com o pensamento dominante e, portanto, aparecem dessa forma. E a extrema-direita, né, que é composta por uma série de setores muito ignorantes e tudo mais, aparece de uma forma ainda mais exótica do que a extrema-esquerda, né, com pensamentos assim que chamam muito a atenção. Bom, nós temos que entender o seguinte: isso não influi nada na realidade política e no desenvolvimento político. Aqueles que falaram, quando nós apontamos que havia um perigo da extrema-direita, que a extrema-direita era meia dúzia de gatos pingados, erraram de maneira catastrófica na sua avaliação. Né? Já naquela época, quando nós chamamos a realizar um ato contra a extrema-direita, se não me engano, em 2015, em torno do problema da comemoração pela extrema-direita do golpe militar de 64, a esquerda, né, desdenhou a ideia, adotou uma atitude snob em relação
a direita, falando que esse pessoal aí que defende a intervenção militar, isso daí não é nada, é meia dúzia de gato pingado, nós não nos devemos preocupar com eles. Para encurtar a história, o que aconteceu? De 2015 a 2018, a meia dúzia de gatos pingados está agora na presidência da República. Né? E todos aqueles malucos que participaram do ato, que apoiaram isso daí, agora estão se transformando em funcionários do novo governo. E, curiosamente, o que a gente vê é que a esquerda olha e fala assim, é um governo de malucos. Não vai para frente, né? E tudo mais. Bom, pelo panorama que a gente já colocou aqui, já dá para perceber que isso aí é um erro crasso. Né? Nós temos que entender que os fascistas que tomaram o poder em diversos países, eles eram todos malucos iguais ao Bolsonaro e os malucos do Bolsonaro. Não vamos pensar que o Hitler era uma pessoa normal. Basta você pegar um vídeo aí no YouTube dele discursando, se você tiver um pouco de senso de realidade, você vai falar, esse aqui é um maluco. Ele falando em alemão pode até despistar as pessoas, porque ninguém entende nada do que ele está falando. Mas se você colocar uma legenda, aí você vai ficar com a impressão 3 vezes pior de que ele realmente é um maluco. A corte hitleriana do partido nazista também era um bando de malucos. Agora, veja bem, na política a gente nunca deve confundir a maluquice de alguns com a falta de efetividade da política que eles estão levando adiante. Chega uma hora de crise em que os sábios, né, as pessoas maravilhosas com diploma, que falam tudo aquilo que a imprensa quer ouvir e tal, que também, se a gente for analisar um pouco mais de cuidado, também é maluquice, mas é uma maluquice respeitável, né? Adquiriu foros de respeitabilidade, eles deixam o cenário, e o cenário é ocupado pelos malucos. Na crise você tem aí o enfrentamento entre a revolução e a contra-revolução. São os extremos da sociedade, as pessoas que desafinam aquela orquestra que é regida pelos grandes capitalistas. Eu digo isso porque nós não devemos cair nesse otimismo, que é um otimismo, como todo otimismo, né? É uma coisa artificial, não corresponde à realidade, não é real, e pode levar todo o movimento operário, todos os setores democráticos, todo o movimento popular, a uma grande derrota, como tem acontecido até agora. Né? Finalmente, nós temos que ter clareza, temos que tirar a conclusão de que os malucos estão no governo. E isso daí é um fato. E esse governo, ele pode se fortalecer, e esse governo ele pode vir, se ele se fortalecer, e dependendo das circunstâncias, ele pode vir a esmagar toda a esquerda nacional, todo o movimento operário nacional. Não podemos de forma nenhuma abandonar essa conclusão, essa percepção dos acontecimentos. Né?